Há 40 anos, um dos maiores mistérios de Star Wars segue sem solução até agora. Por que o Mestre Yoda fala ao contrário? É o que eu pretendo responder pra você até o final desse vídeo. Assistir tudo você deve. Sim. Vem comigo! Todos os Wings reportem! Sejam muito bem-vindos ao Diário Rebelde. O vídeo de hoje procura responder um dos maiores mistérios da saga Star Wars, uma coisa que com certeza você já deve ter pensado enquanto assistia aos filmes. Por que o Mestre Yoda fala daquele jeito diferente? Por que ele fala ao contrário? Sim. Antes de eu conseguir te responder isso, já peço que se você chegou agora no Diário Rebelde, deixe aqui a sua inscrição e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força para ficar por dentro de mais curiosidades do universo Star Wars. Primeiro de tudo, a criação de Yoda veio porque George Lucas precisou matar o personagem de Obi-Wan Kenobi. Durante as gravações do Star Wars original em 1976, George Lucas estava sentindo que o Obi-Wan estava um pouco solto no final do filme, ali na batalha de Yavin, então ele pensou, acho que fica mais adequado se eu matar esse personagem, depois eu me viro e vejo o que eu faço. Ok, aqui entre nós essa é a história oficial, mas o que se sabe dos bastidores é que o Alec Guinness não estava muito feliz lá com a filmagem de Star Wars e pediu pro George Lucas para cair fora, que ele não estava curtindo tanto, era tudo muito estranho para ele preferia continuar nos outros tipos de filme lá que ele estava fazendo. E aí ele trocou uma ideia com o George e eles chegaram nesse consenso. Tá bom então eu vou te matar. Beleza, e foi o que aconteceu. Darth Vader passa o sabre no Kenobi, mata o coitado e assim a gente tem a perda do mestre sábio pro Luke. O Luke fica sem mentor. É meio que tipo o Homem-Aranha sem o Tony Stark, né? Pronto, e foi o que aconteceu. O Darth Vader passa o sabre no Obi-Wan Kenobi e o Luke, coitado, fica sem mestre. Estamos sem a figura sábia do Jedi para o segundo filme de Star Wars. Então, para isso, George Lucas elaborou o conceito de um personagem novo, de um mestre ainda mais poderoso que Obi-Wan, para trazer os ensinamentos Jedi a Luke. Yoda é descrito por George Lucas como aquele personagem misterioso, místico, que vem trazer palavras de sabedoria e encorajamento para o caminho do herói. E esse personagem não tem uma origem definida, é misterioso. Ele vem e vai na história para trazer um caminho, para iluminar o caminho de Luke. E assim se cria o papel do velho sábio e mentor que está presente em tantas histórias e mitologias da humanidade. Além do seu tamanho, da sua cor e da sua idade, um dos fatores que fica muito presente quando a gente pensa no Mestre Yoda e que muita gente até que nunca assistiu Star Wars lembra, é a sua fala ao contrário. Procura! Encontrou alguém, você já... É uma fala peculiar que causa estranhamento à medida que você ouve, né? Isso é bem Alien e foi considerado por muitos críticos como uma jogada de mestre para identificar e caracterizar o personagem. Mas depois de tudo isso eu quero jogar um questionamento aqui para você pensar junto comigo. Será que Yoda fala ao contrário o tempo todo? Em várias cenas da saga, Yoda fala exatamente como qualquer pessoa comum falaria o inglês na saga, ou o básico, como é chamado, o idioma comum da galáxia de Star Wars. O canal E.C. Henry fez um vídeo sobre o artigo Yoda Speak, um estudo sobre a frequência e o padrão de fala de Mestre Yoda. Esse estudo pegou todas as falas de Yoda na trilogia original e na trilogia prequel e fez um comparativo para entender mais ou menos a quantidade de vezes que Yoda fala ao contrário e que ele fala ao normal também. Na trilogia original, Yoda fala ao contrário 48% das vezes. Já na trilogia prequel, são 66%. E a média geral, nos 6 primeiros filmes da saga, a fala inversa de Yoda aparece em cerca de 56% das vezes. Ou seja, falar ao contrário é uma marca de Yoda, mas não é como ele fala o tempo todo. Você esperava por essa? Eu acho que você não esperava. Acho que você nunca tinha reparado nisso. Não ouve o que digo eu? E para comprovar o que eu tô falando aqui, olha só. Mesmo uma das falas mais famosas de Yoda não é dita ao contrário. Quer ver? Do or do not. There is no try. E dentro da história, dentro da saga Star Wars, será que a gente tem alguma resposta para esse jeitinho diferente do Yoda falar? Oficialmente, nem a Lucasfilm nem George Lucas deram uma resposta para isso. A gente não tem nada nos quadrinhos, nos livros, nos filmes, nos games.
não tem uma resposta concreta do porquê Yoda fala ao contrário. Mas eu tenho uma teoria que eu vou mostrar pra vocês e acho que vocês vão gostar. E se você curte teorias e vídeos com curiosidades de Star Wars, ajude o canal e deixe aqui o seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser espalhado pelo YouTube, a muita gente assistir e também curtir o meu conteúdo. É assim que eu ganho pelo meu trabalho, é o like de vocês que ajuda o Diário Rebelde, que faz com que o canal cresça e seja divulgado pelas interwebs, pelo YouTube. Então, por favor, não esqueça do like e agora vamos para a teoria. Só para situar vocês, vou repetir aqui. O idioma inglês em Star Wars, obviamente, não existe. Se fala o inglês, mas ele é conhecido na história como básico. É como ele é chamado como o idioma padrão da galáxia. E agora eu sei que vai soar um pouquinho... Ih, lá vai João explicar um pouquinho pra gente de português, de inglês, não sei o que lá. Não, gente, eu vou só falar um basiquinho aqui para poder explicar para vocês essa teoria, tá? Fiquem tranquilos, não vou me alongar muito não. As frases do básico são constituídas basicamente de sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, Yoda usou o sabre de luz. Em alguns idiomas do nosso planeta Terra, como japonês e albanês, a construção é um pouco diferente. Sujeito, objeto, verbo. Olha só, Yoda, o sabre de luz, usou. O nosso pequeno amiguinho verde é de uma raça desconhecida, de um planeta desconhecido e com um idioma ainda mais misterioso, não é? É possível que a sintaxe do idioma nativo de Yoda seja ao contrário da sintaxe do idioma básico, ou seja, a estrutura da frase é diferente. É uma estrutura que, se lê no básico, é feita ao contrário. Então é como se Yoda, quando está falando o idioma básico da galáxia, tivesse trazido para o seu sotaque, por assim dizer, o idioma nativo dele que ele aprendeu e falou durante seus primeiros, sei lá, 100 anos ensinando Jedi, por exemplo. Isso justificaria o porquê em alguns momentos Yoda fala com a ordem correta e em outros ele fala na ordem invertida, olha só. E tanto pode ser um sotaque da fala dele, quanto ele pode propositalmente inverter a ordem das palavras para poder dar mais ênfase no que ele está falando, para ele poder pegar você no que ele está falando. Ora essa, Yoda é um velho sábio, é um velho mestre, e todo velho mestre precisa ser ouvido, escutado. Então, que forma melhor de ser escutado do que você falar ao contrário, do que você inserir algo, na verdade, na sua fala que chame a atenção, que atraia definitivamente os ouvidos da pessoa a qual você está falando. Então pode ser que ele use esse artifício do sotaque, da linguagem original dele, para atrair os estudantes, para absorverem mais de suas palavras e também para dar mais ênfase em algumas palavras. Por exemplo, paciência, que ele fala muito, às vezes ele pode inserir ao contrário numa frase para iniciar a frase com paciência, digamos. E aí essa palavra tem mais peso para a pessoa que está escutando. Se o Yoda falasse padrão o tempo todo, não necessariamente queria dizer que o seu aprendiz vai dar ouvidos para ele, para aquela criaturinha pequena e tal. Então, o Yoda tem toda essa construção, não só como uma criaturinha baixinha, verde, diferente, mas também ele fala diferente para que você veja que a criatura que está ali na sua frente é diferente, é importante, causa um estranhamento, mas ao mesmo tempo chama a sua atenção para você prestar total foco nas palavras que ele traz para você. Palavras sábias, palavras de ensinamento Jedi. E você, fã de Star Wars que está assistindo esse vídeo, eu vou trazer agora uma utilidade pública para você. Você já deve ter visto pessoas que gostam um pouquinho de Star Wars ou até nunca assistiram aos filmes, tentando imitar o Yoda ou escrevendo como Yoda, coisas do tipo, esse sabre de luz eu querer. Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. O Yoda não erra a conjugação verbal, ele não erra o tempo verbal. O que ele erra, entre aspas, é a ordem da frase, a ordem do objeto, do verbo. Ele não erra o tempo do verbo. Então o Yoda não tem esse tipo de problema. Você que está vendo uma pessoa imitando o Yoda, dê esse toque para ela, porque, né, poxa, pega mal pro bichinho. Você desaprender o que aprendeu precisa. Fica aqui a dica para você em nome de um dos personagens mais amados da saga Star Wars, o grande Mestre Yoda. Deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua frase favorita do Yoda. Vamos fazer um grande festival Yoda em homenagem a esse sábio mestre. Não esqueça, claro, do seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da Força. Espero você no próximo vídeo do Diário Rebelde. Que a Força esteja sempre com você. Até a próxima!